Você tem dificuldade em ler a Bíblia? Então vem comigo. Eu sou Tatiele e no capítulo a capítulo a gente vai um passo de cada vez. Hoje nós leremos o capítulo único do livro de Judas. Judas, capítulo 1. Judas, servo de Jesus Cristo e irmão de Tiago, aos que foram chamados, amados por Deus e Pai, e que Jesus Cristo tem guardado em segurança. Que vocês possam receber mais e mais da misericórdia, da paz e do amor de Deus. Meus amigos queridos, eu estive planejando escrever-lhes a respeito da salvação que Deus nos deu. Porém, agora vejo que em vez disso, devo escrever-lhes de outra coisa, insistindo para que vocês defendam bravamente a fé que Deus, uma vez por todas, entregou ao seu povo. Digo isso porque alguns homens ímpios infiltraram-se entre vocês sem serem notados, dizendo que depois que nos tornamos cristãos, podemos andar como quisermos. Esses ímpios transformaram a graça de nosso Deus e o destino de tais pessoas já está traçado há muito tempo, pois elas se voltaram contra o nosso único Mestre e Senhor, Jesus Cristo. Lembrem-se deste fato, que vocês já conhecem, que o Senhor salvou da terra do Egito uma nação inteira de pessoas e depois matou cada uma delas que não confiou nele e não lhe obedeceu. E lembra a vocês aqueles anjos que não ficaram dentro dos limites da autoridade concedida a eles, mas que abandonaram suas próprias moradas. Deus os conserva acorrentados em prisões de escuridão, aguardando o juízo do grande dia. E não se esqueçam das cidades de Sodoma e Gomorra e as cidades vizinhas, todas cheias de imoralidade de toda espécie, inclusive a paixão de homens por outros homens. Aquelas cidades foram destruídas pelo fogo e continuam a servir de advertência para nós de que existe o castigo do fogo eterno. E ainda assim, esses homens sonhadores continuam a viver vidas pecaminosas e imorais, desonrando seus próprios corpos e rejeitando aquele que tem autoridade sobre eles, até mesmo escarnecendo dos gloriosos seres celestiais. O próprio Miguel, um dos anjos mais poderosos, quando estava discutindo com o diabo a respeito do corpo de Moisés, não se atreveu a acusar ou zombar dele, mas simplesmente lhe disse que o Senhor o repreenda. Mas esses homens zombam e praguejam contra tudo que não compreendem e, como animais irracionais, fazem tudo o que lhes dá vontade de fazer e, deste modo, se corrompem. Ai deles, porque estão seguindo o exemplo de Caim e, como Balaão, eles fazem qualquer coisa na esperança de obter lucro e foram destruídos na rebelião de Coré. Quando esses homens se juntam a vocês nas festas fraternais da igreja, são manchas malignas no meio de vocês, dando escândalo, comendo gulosamente e empanturrando-se sem se preocuparem com os outros. São pastores que cuidam de si mesmos. São como nuvens sem chuva que o vento carrega. São como árvores frutíferas no outono, sem nenhum fruto na ocasião da colheita. Não estão apenas mortos, mas duplamente mortos, pois foram arrancados com raízes e tudo. Tudo o que eles deixam para trás de si mesmo é vergonha e desonra, como a espuma suja deixada pelas ondas bravas do mar. Andam vagueando de um lado para o outro como estrelas errantes, mas adiante deles estão as densas trevas eternas que Deus preparou para eles.
Enoque, que viveu há muito tempo, a 7ª geração depois de Adão, sabia a respeito desses homens e sobre eles disse o seguinte: Eis que o Senhor virá, acompanhado de milhares e milhares dos seus santos, para trazer o juízo a todas as pessoas do mundo e convencer todos os perversos das coisas terríveis que fizeram em rebelião contra Deus, e revelar todas as palavras terríveis que esses pecadores ímpios disseram contra ele. Essas pessoas são exploradores constantes, eternos insatisfeitos, fazendo todo o mal que lhes dá vontade. São como exibicionistas espalhafatosos e quando mostram interesse para com os outros, é só para conseguir deles alguma coisa em retribuição. Queridos amigos, lembrem-se do que os apóstolos do nosso Senhor Jesus Cristo profetizaram. Eles disseram a vocês: nos últimos tempos aparecerão escarnecedores cujo único propósito na vida é deleitar-se em todas as formas de maldade que se possa imaginar. Eles provocam divisões entre vocês, amam os desejos pecaminosos da sua alma e não têm o Espírito de Deus morando neles. Mas vocês, queridos amigos, devem edificar as suas vidas firmemente sobre o alicerce da santíssima fé que vocês têm e devem orar no poder e na força do Espírito Santo. Continuem vivendo no amor de Deus enquanto esperam pacientemente que a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo lhes dará a vida eterna. Tenham compaixão daqueles que duvidam. Salvem alguns, arrebatando-os do fogo, e quanto aos outros, ajudem-nos a encontrar o Senhor, sendo misericordiosos com eles, mas tomem cuidado para que vocês mesmos não sejam arrastados para os mesmos pecados dele. Detestem qualquer vestígio do pecado deles, mesmo a sua roupa, contaminada pelos seus desejos pecaminosos. Aquele que é poderoso para guardá-los de escorregar e cair e de levá-los perfeitos e sem pecado à sua gloriosa presença com vigorosas aclamações de alegria perpétua. Aquele que é o único Deus, que nos salva por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Sim, a Ele toda a glória, todo o esplendor e majestade, todo o poder e autoridade que pertencem a Ele desde o princípio, agora e para todos sempre. Amém. Hoje, mais do que nunca, precisamos de discernimento, porque nem todo erro parece erro. Às vezes, ele vem disfarçado de verdade. Judas, servo de Jesus, escreve essa carta com urgência. Ele queria falar sobre salvação, mas percebeu algo sério acontecendo. Pessoas estavam se infiltrando, distorcendo a graça de Deus, vivendo sem compromisso com a verdade. Judas, capítulo 1, versículo 3 diz: batalhai pela fé. Isso mostra que a fé precisa ser defendida. A fé não é passiva. E alguns ainda estavam dizendo: Deus é amor, então tudo pode. Vivendo no erro sem arrependimento, influenciando os outros. Isso é o puro engano. Judas faz um alerta forte, relembrando exemplos de julgamentos. Pessoas que conheciam a verdade, mas se desviaram. Gente que escolheu o erro, ou seja, conhecer não é o suficiente, é preciso permanecer. Judas, capítulo 1, versículo 20 ao 21 diz: edifiquem a fé, orem no Espírito, permaneçam no amor de Deus. E o que mais me chamou a atenção é que o perigo maior não está lá fora, está dentro, disfarçado, parecendo certo. Às vezes,
o inimigo usa de meias verdades para enganar os santos. Que a gente possa ser vigilantes, que a gente tenha discernimento espiritual, que a gente não venha aceitar tudo, que a gente venha conhecer a palavra, porque a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Que a gente venha permanecer firme na fé. Judas 1 é um chamado. Não seja levado por qualquer voz. Permaneça na verdade, porque no fim a fé verdadeira permanece. Vivemos dias onde o erro se disfarça de verdade. Nem tudo que parece certo é de Deus. Muitas vezes o engano não vem de fora, vem de perto, com aparência espiritual. Por isso é preciso vigilância, é preciso firmeza, é preciso permanecer na verdade, porque uma fé verdadeira não se deixa levar, ela permanece. Então hoje, pensa sobre isso. Você tem guardado a sua fé ou tem sido influenciado sem perceber? Se você chegou até aqui, parabéns! Você completou o seu 7º livro da Bíblia. Se isso falou com você, me acompanhe amanhã. Aqui a gente segue junto, um capítulo de cada vez.